I'm so thankful for the opportunity to be with you. Eu estou muito agradecido pela oportunidade que Deus me dá de estar com vocês. It's been great for my wife Margie and me to be with our friends Sias and Vanger. Maravilhoso a oportunidade de poder, eu e minha esposa, Margie, estar com nossos amigos Silas e Vanger. And to have a chance to be in this church that we have heard about before but never visited. E ter a chance de visitar essa igreja da qual nós já ouvimos, muitas vezes nunca tivemos a chance de conhecer. We started last night looking at the importance of the heart as the wellspring of life. Começamos ontem à noite vendo sobre a importância do coração da criança, porque do coração é que saem as fontes da vida. We live out of our hearts. Nós vivemos através do nosso coração. All the hopes and the dreams of the person reside within the heart. Todas as esperanças e sonhos que uma pessoa tem saem do seu coração. And of course, from the heart, they set the course of life for us. Por isso, o coração é que determina o curso da vida. Now, these next few sessions I have with you, we're going to talk about the various stages of child rearing. E agora, nas próximas sessões que vamos ter com vocês, hoje, amanhã de manhã e domingo à noite, nós vamos falar sobre os vários estágios da vida de uma criança, jovem e adolescente. In this session, we're going to talk about children in the first 5 years. Nesta sessão de hoje, nós vamos falar sobre as crianças de 0 a 5 anos. But the principles we teach are applicable for the entire period of a child's life. Mas os princípios que vamos ensinar aqui hoje se aplicam para todo o período de vida de uma criança. It's very interesting that even Jesus, as a teenager, went home and was obedient to his parents. É interessante que a Bíblia diz que Jesus, como um adolescente, ele foi para casa para obedecer e seguir as instruções dos seus pais. But the things we're looking at tonight are most easily taught to little children. Mas as coisas que vamos ver aqui hoje à noite são mais facilmente ensinados a uma criança, quando a pessoa é criança ainda. Aí no PowerPoint, gente, será que está plugado o outro pendrive que vai aí? Porque o pastor não está conseguindo mudar. Está conectado certinho? Try again. We will have to. We'll just go ahead. Next. Yeah, just go to the next Viu one. então? Põe no próximo quadro, por favor. Nós vamos ter que fazer com a sua ajuda aí, one. Breno. Ok. And the next one. Pode ir no próximo quadro. Esse é o título da mensagem de hoje, Vivendo com Alegria sobre a Autoridade. Ok, primeira infância, mudança radical. 2 more. Great. Ok, aí. good. Obrigado. We're thinking about this early time when you bring your children home from the hospital. Pense naquela fase quando você, sua esposa, traz a criança da maternidade para casa. You bring this baby home in this little plastic carrier. Você traz esse pequeno serzinho para casa num cestinho. And you set the carrier on the table and he stays there. E você põe aquele cestinho em cima da mesa da sala e ele fica quietinho ali. Wouldn't you love to be able to do that with your 8-year-old? Você não gostaria de poder fazer isso com a sua criança de 8 anos de idade? But of course they don't stay in those carriers very long because they're developing physically. Mas essa criança, ela não fica dentro daquele cestinho porque ela se desenvolve fisicamente. And by the time this child is ready for school, he can run and jump and climb trees and do things that you're too decrepit to do anymore. Em pouco tempo essa criança está pronta para ir para a escola e ela corre, ela pula, ela sobe, ela apronta um monte de coisas. Of course, he's developing also socially. E ela vai desenvolvendo-se fisicamente e vai desenvolvendo-se também socialmente. He learns how to interact with the people in his world. Ela vai aprendendo a interagir com as pessoas ao seu redor. He learns how to be funny and how to joke. Ela aprende a como ser engraçadinho, como fazer piadas. He learns how to get things from the people he lives with. Ela aprende como conseguir as coisas das pessoas com as quais ela convive. Tremendous social development taking place. Então é o desenvolvimento sociológico acontecendo. He's developing intellectually. Ela está também se desenvolvendo intelectualmente. He's learning how the world works. Ela vai aprendendo como é que o mundo funciona. He's learning how to use language. Ela vai aprender agora como usar a linguagem.
And there's probably no period of 5 years in which children learn as much as those first 5 years. Olha, naqueles primeiros 5 anos, na minha opinião, são os 5 anos que uma pessoa mais aprende na vida, tudo que vai aprender nos primeiros 5 And of anos. course, he's developing spiritually as well, Mas também ela se desenvolve espiritualmente. because he's made in the image of God. Porque aquela criança foi criada à imagem e semelhança de Deus. He's made for God. Ele foi feito para Deus. Now, with all the changes that take place in these first 5 years, Então, com todas essas transformações e mudanças e desenvolvimentos que vão acontecendo nos primeiros 5 anos, it's very easy to be overwhelmed, é muito fácil você ficar assim assustado. because you know that God has put this child in your hands to develop this child. Porque você sabe que Deus deu a você a responsabilidade de desenvolver essa criança. And I want to suggest that the big lesson in these first 5 years is for this child to learn that he is a person who lives under authority. E eu diria que a lição primária que você tem que passar para essa criança é de que ele saber, aprender e aceitar de que ele é um ser que deve viver sob autoridade. It's Ephesians 6, 1 through 3. Efésios capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. E vocês, filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honor your father and your mother, that it might go well with you, and you may enjoy long life on the earth. Honre seu pai e sua mãe, para que tudo lhe vá bem e para que os seus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Now, when I was a child, this was the first verse my dad had me memorize. Quando eu era criança, esse é o primeiro versículo que meu pai me ajudou a memorizar. And I can remember even thinking as a child, what a strange thing that the first verse I had to memorize was about obeying mom and dad. Eu pensava, que coisa engraçada, meu pai forçar eu a memorizar um versículo que tem a ver sobre obedecer papai e mamãe. Of course, as I got older, I realized my dad had an agenda. E obviamente, mais para frente eu entendi que meu pai tinha sua agenda. He Seu wanted us plano. to be children under authority. Ele queria que nós aprendêssemos a ser crianças debaixo de And autoridade. if we were slow to obey, he would say, what's Ephesians 6:1? E quando nós demorávamos para obedecer, ele nos perguntava, o que diz Efésios capítulo 6, versículo 1? And we would have to quote the verse. E nós éramos obrigados ali a citar aquele versículo. And he would say, well, you know what you need to do then, don't you? Então ele nos dizia, você então sabe o que você deveria fazer, não sabe? So one night he brought a friend home from work. Um dia ele trouxe um colega dele de serviço para vir em casa. And during the course of the evening, Dad was giving direction to the children. E durante aquela visitação desse amigo, o meu pai estava nos dando várias ordens. And if we were slow to obey, he would say, what's Ephesians 6:1? E toda vez que um de nós era meio devagar para obedecer, ele falava, olha, o que diz Efésios 6:1? And we would go home or we would go and do whatever it was he told us to do. E daí nós obedecíamos e fazíamos o que ele havia nos mandado. At the end of the night, he said, okay, children, it's time to say goodnight to our guest and go to bed. No final da noite, ele falou, ok, crianças, agora é hora de vocês se despedirem do nosso convidado e vocês irem para a cama. But Dad, can't we stay up for another hour? Mas pai, a gente não pode ficar mais uma hora só. What's Ephesians 6:1? O que Efésios 6:1 diz? And so we went off to bed. Daí a gente ia para a cama. At the end of the night, when this man was leaving, he said, by the way, what is Ephesians 6:1? No final da noite, aquele amigo do meu pai falou para ele, o que é esse tal de Efésios 6:1? He thought this is a magical phrase you say to children and they automatically obey you. Isso aí parece uma frase mágica que quando você fala ela, as crianças te obedecem. But of course, it's not magic, it's a training process Obviamente não é mágica, é um processo de treinamento. where we're helping our children to see the goodness and wisdom of God's ways. Quando a gente ensina nossas crianças sobre a bondade de Deus e dos seus caminhos. Now, what God has done in this passage is He has drawn a circle in which children are to live. Nessa passagem de Efésios, Deus praticamente ele fez o quê? Um círculo dentro do qual a criança deveria viver. And the boundary of the circle is honor and obey. E os limites desse círculo é honre e obedeça. And God promises these wonderful blessings. E daí Deus promete essas duas bênçãos maravilhosas. It will go well with you and you will enjoy long life.
Você irá muito bem na vida e a sua vida será longa. This is the very best place for our children to be. Esse aqui, o centro do círculo é o melhor lugar para o seu filho se encontrar e viver. Every parent wants for things to go well with their child, and they want for them to enjoy long life. Todo pai, toda mãe quer que o filho tenha uma vida longa e que ele vá muito bem na vida, não é? These are things your children want. E isso também é o que o seu filho quer para ele mesmo. They want for it to go well. Ele quer ir bem na vida. They want to enjoy long life. Ele quer curtir uma vida longa. And God says the context in which that happens is as you honor and obey father and mother. E a palavra de Deus fala, ok, isso vai acontecer dentro do contexto de honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe. Now the way we present this to our children is very important. The way we present this is very important. Ok, agora o jeito que a gente apresenta isso para os nossos filhos é muito importante. We want to make the most attractive presentation we can possibly make. Você quer introduzir e ensinar suas crianças esse princípio da forma mais atraente, mais positiva possível. That means I never want to come to my children like this. Eu quero dizer que eu nunca vou apresentar isso para meus filhos desse jeito. Look, I'm your dad. Olha aqui, eu sou seu pai. I put a roof over your head. Eu coloco eu que sustento essa casa na qual você I buy every mora. bite of food you put in your mouth. Cada colherada de comida que você come aqui nessa casa, And every bit of clothing you wear. e cada pedaço de roupa que você veste, And when you live in my house, you're going to do it my way. você está vivendo na minha casa e na minha casa você vai viver do meu jeito. Now, when we come to our children like that, we're planting seeds of rebellion. Quando você fala com seu filho desse jeito, você está plantando sementes de rebeldia. Because there's nothing in that presentation that invites submission. Porque não há nada nessa abordagem que convida e desafia a criança e motiva ela à submissão e obediência. What I've said to the child is, I'm the one with the power here. O que você está falando para a criança é o seguinte, ó, eu que tenho o poder e a autoridade aqui. And if you live in my house, you do it my way. E se você vai viver na minha casa, vai ter que ser do meu jeito. Now, in a biblical vision, I want to make a very different presentation than that. Mas ó, olhando de forma agora bíblica, eu quero apresentar aos meus filhos esse princípio de uma forma bem diferente. I want to help my children see the beauty of what God calls them to. Eu quero que meus filhos vejam como que é maravilhoso o desafio e a ordem de Deus para eles. So I want to say to them, there's a God in heaven who's good. Eu quero dizer para eles, olha, existe no céu um Deus que é muito bom. And in love, He has put you in a family. E no amor dele por você, ele te colocou na nossa família. He's given you a mother and a father. Ele te deu um pai, uma mãe. And it is a blessing for you to obey mom and dad. E é uma bênção você obedecer papai e mamãe. And God promises these wonderful blessings. It will go well with you and you will enjoy long life. E esse Deus maravilhoso, ele até te dá uma recompensa e motivação. Ele fala que se você obedecer e honrar, tudo vai bem na sua vida e você terá uma vida longa. And I want you to enjoy those blessings. E eu quero que você desfrute dessas bênçãos. So I insist on your obedience because I know that's what's good for you. Por isso eu vou insistir e te ajudar a ser obediente, porque é isso que eu quero para você. When I come to my children and say, look, I'm your father, you're going to do what I say. Quando eu venho para as minhas crianças e falo, olha, é o seguinte, eu sou seu pai e você vai fazer o que eu mando. What's missing in that presentation? O que eu estou deixando de incluir nesse tipo de fala? Or I could ask, who is missing in that Ou vamos dizer, presentation? quem que está sendo excluído desse tipo de apresentação? God is missing, isn't He? Deus está sendo colocado para fora dessa minha abordagem. God is not missing in Ephesians 6. Lá em Efésios 6, Deus está incluído. Children, obey your parents in the Lord. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. This is what we do because there's a God in heaven. Filho, nós estamos falando sobre isso porque existe um Deus lá no céu. See, when I just demand obedience without giving the reasons for it, I'm exasperating my children. Quando eu fico exigindo dos meus filhos obediência, sem ter Deus como referência, eu provoco os meus filhos à ira. And that's what God forbids in Ephesians 6:4.
E isso é o que Deus proíbe em Efésios capítulo 6, do versículo 4. See, what I want to do is provide a worldview for my children that makes sense out of my expectation that they obey. Então o que eu quero dar para os meus filhos é uma cosmovisão que vai ajudá-lo a entender o porquê que eu quero que ele me obedeça. So I'm not just demanding obedience, but I'm providing a rationale for obedience. Eu não estou apenas exigindo obediência, eu estou dando para ele motivos e motivações por que obedecer. A rationale that is rooted in God's character and in God's revelation. Uma razão, uma motivação baseado na pessoa de Deus, baseado no seu caráter e na sua revelação. We had a very nice illustration of this in our family. Nós temos uma ilustração muito legal disso daí na nossa família. Margie and I had gone out to a restaurant with our youngest son and his 5 children. Nós, Margie e eu, fomos para um jantar no restaurante com o nosso filho e nora e seus 5 filhinhos. And the plan that night is that we would take the infant and the 2-year-old home with us. E o plano daquela noite era, após o jantar no restaurante, eu e a Margie iríamos pegar o nenê e o filhinho de 2 anos e levar para casa. And my son and his wife and the other 3 children were going to go to a play. E o meu filho, minha nora e as outras 3 crianças maiores iriam para assistir uma peça de teatro. So I'm putting this 2-year-old in the back seat of my car and strapping him into his car seat. Então, quando eu estou colocando esse netinho de 2 anos de idade no assento do carro lá e colocando o cinto de segurança And he nele, begins to realize the rest of the family is going someplace fun and I'm going home with grandma and grandpa. ele começa a sacar que os seus irmãozinhos e pais estão indo para um lugar muito legal e eu estou indo com o vô e com a avó para casa. So he decided this was not a very good deal. E ele decidiu que isso aí não era um bom negócio para ele, não. He started to cry. E ele começou a chorar. I called my son over to the car. Eu chamei meu filho, falei, por favor, vem aqui. I said, you need to talk to your son. He's not very happy about this arrangement. E eu disse a ele, conversa com o seu filhinho lá, porque ele não está muito contente com o projeto de hoje à noite. Now, he came over to the car and he said, son, you know you can trust God. E ele falou com o meu netinho assim, meu filho falou com o meu netinho assim, filhinho, você sabe que você pode confiar em Deus. And you can trust mommy and daddy. E que você pode também confiar em mamãe e papai, não sabe? God gave you a mommy and daddy who have wisdom. Deus te deu um papai e uma mãe que tem sabedoria. And mommy and daddy know the best thing for you tonight is to go home with grandma and grandpa. E mamãe e papai sabe que para você, hoje à noite, o melhor programa é você ir para casa com vovô e vovó. You're going to have a very nice evening with them. Com eles você vai ter uma noite muito legal. We're going to pick you up on the way home. We're all going to be together at the house tonight. Depois desse programa a gente vai passar lá, vai te pegar. So daddy's going to pray that you'll be brave and that you'll trust God and you'll trust mommy and daddy. Então o papai vai orar para que você seja corajoso, confie em Deus e confie em mamãe e papai também. So he prayed with him. This child stopped crying. Daí ele fez uma breve oração com aquela criancinha e aquela criancinha parou de chorar. And we went home and had a very pleasant evening with him. E a gente foi para casa e tivemos uma noite muito gostosa com o nenê e com esse Now menininho. here's what struck me as I was watching this. Agora, o que me chamou a atenção quando eu via meu filho falar com meu netinho desse jeito, This little boy is only 2 years old, esse nenezinho, esse menininho, ele tem apenas 2 anos de idade. but he's being reminded of words he's heard 100 times, even though he's only 2 years old. Mas eu percebi que ele estava sendo relembrado de uma frase, de uma verdade que o pai já falou para ele 100 vezes. You can trust God, you can trust mommy and daddy. Você sabe que você pode confiar em Deus, você pode confiar na mamãe e papai, não God sabe? put you in a family. Deus God- te colocou numa família. You see, he was being reminded of truth. Ele estava sendo lembrado de verdades básicas. I remember one time with one of my older children, Eu lembro também de uma outra ocasião quando meus filhos mais velhos, I told him he could not go someplace that he wanted to go. eu disse a ele que ele não poderia ir em determinado lugar que ele queria ir. And he was not very happy about it. E ele não ficou muito feliz com essa And proibição. so I explained to him my reasons. Então eu expliquei para ele, dando razões do porquê. And I said to him, you can walk away from me and you can decide that my dad is just mean. Você pode talvez se afastar daqui dessa conversa e decidir na sua cabeça de que o seu pai é mau. Or you can walk away and you can say, God has given me a dad who has wisdom. Ou após essa conversa você pode se afastar de mim e falar, não, Deus me deu um pai que tem sabedoria.
and I can trust God. E eu posso confiar em Deus? You see, we need to help our children see the beauty of honoring and obeying father and mother. Então a gente precisa estar ajudando, através de repetições, a criança a ver a beleza de que há um Deus e que esse Deus colocou nós debaixo dos pais que têm sabedoria. Now, I think many young people who are raising children have a misunderstanding about authority. Agora eu acho que muitos jovens casais que têm crianças têm um entendimento errôneo sobre essa questão da autoridade. We view authority as someone standing over me telling me what to do. Muitos de nós acham que autoridade é aquele negócio de alguém estar em cima de mim e se impondo e judiando de mim. And we question the fairness of that. E a gente questiona se isso é justo, se isso é certo. And we think, I don't like it when someone stands over me and tells me what to do. Eu não gosto, e a gente diz, eu não gosto quando alguém fica em cima de mim e fica dizendo tudo que eu vou fazer e não vou fazer. And my children won't like it if I tell them what to do. Eu não gosto, e se eu fizer isso com os meus filhos, eles não vão gostar também. And so parents avoid being an authority in the lives of their children. E por isso, a pessoa que pensa desse jeito, ele evita esse princípio de autoridade de Deus sobre os pais, dos pais sobre os filhos. But in a biblical vision, we ought to see that authority is a blessing from God. Mas eu queria que você visse a questão da autoridade de forma bíblica. God calls me to be an authority in the lives of my children. De forma bíblica, a questão de autoridade é sobre nós, é bênção, não é coisa ruim. Say again, God calls me to be an authority in the lives Deus, of my fala a children. frase, ó, Deus me chama a ter autoridade sobre a vida dos meus filhos. And so kind authority is a blessing for them. Então, a autoridade benevolente é uma bênção na vida deles. They lack wisdom and maturity and life experience. Seu filho, sua filha, eles pequenos, eles não têm ainda sabedoria, maturidade, experiência da vida. And so it is a blessing for them to live under mom and dad's authority. Por isso é uma bênção para eles estar debaixo do cuidado da autoridade do pai e da mãe. It is not kind for me to allow my children to reject my authority. Não é amoroso da sua parte permitir que o seu filho se rebele contra a sua autoridade. It's not an expression of love to let them do whatever they want to do and not obey me. Não é uma expressão de amor você deixar seus filhos fazer o que eles quiserem e até te desobedecer. See, I'm failing to be the authority that my children need for me to be. Se eu fizer isso, se eu permitir isso, eu estou fracassando de dar para os meus filhos as bênçãos de Deus. See, God has put parents in this role of being an authority in the lives of their children. Veja, é Deus que colocou os pais nessa missão, nessa tarefa de ter autoridade sobre a vida dos filhos. So gracious authority is a blessing for them. Então, autoridade benevolente, graciosa é bênção para os filhos, não maldição. Now, let's give some definitions to these words that are used in this passage. Deixa eu trabalhar com vocês rapidamente algumas definições das palavras encontradas em Efésios capítulo 6. Primeiro, a palavra obediência. Obedience is submission to God's authority that causes the child to do what he's told to do by his parents immediately, without excuse, without complaint, and without question. Submissão à autoridade de Deus que leva a criança a fazer o que é ordenado por seus pais imediatamente, sem desculpas, sem reclamar e sem questionar. Isso é obediência bíblica. Now remember, it always has this Godward focus. Veja, tem sempre, em toda a nossa conversa, tem sempre esse direcionar para Deus Pai. It's submission to God's authority. Submissão à autoridade de Deus em primeiro lugar. Children, obey your parents in the Lord. Crianças, vós filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Now, each of us as parents have a parenting style. Todos nós, como pais, temos o nosso estilo. And whatever your parenting style, your children know when you really mean it. Seja lá qual for o seu estilo paternal, maternal, os seus filhos sabem quando você está falando sério. Maybe it's when mother screams and she says, "Did you hear me?" Algumas mães, os filhos sabem que ela está falando sério quando ela fala, você está me escutando, menino? And the veins are sticking out in her forehead and in her neck. E ela fica com o rosto travado e as veias ficam assim pulando para fora e uma criança vê que ela está séria. And the child realizes, I better obey her before she hurts herself. E a criança fala, é melhor obedecê-la antes que ela se machuque. Or maybe it's when father uses all my names. Ou então a criança sabe quando o pai usa o nome dela por inteiro. Theodore Allen Tripp. Teodoro Alan
trip. Uh-oh, he's using all my names. This is really important. Opa, ele falou meu nome todo, isso aqui é importante. I better obey now. Eu tenho que obedecer agora. Or maybe it's when mother counts. Ou talvez é quando a mãe conta. 1, 2, 3, 2, 3, 67, 68, 69. 67, 68, 69. By the time she gets to 70, I better have obeyed. Quando ela chegar nos 70, então tem que obedecer, senão vem a surra. Or maybe it's when I'm threatened. Ou então quando eu sou ameaçado. Young man, do you want a spanking? Garotão, você quer apanhar? I'm only going to ask you one more time. Eu só vou te pedir mais uma vez. Young man, are you listening to me? Jovem, você tá me ouvindo? See, whatever your parenting style, your children know when you really mean it. Seja lá qual for o seu estilo de educar os seus filhos sabem quando você está falando sério. So why not teach them when I speak to you in a normal conversational tone? E por que então a gente não ensinar nossos filhos a nos obedecer quando falamos de forma no tom normal? I say words that you understand. Quando eu falo palavras que meu filho entende, I ask you to do something you have the ability to do. eu estou pedindo alguma coisa que você tem a capacidade de fazer. My expectation is that you will obey me. E a minha expectativa é que você vai me obedecer. And if you don't, we will deal with that in appropriate ways. E se você não me obedecer, nós vamos ter que cuidar disso da maneira apropriada. Children are also called to honor. No versículo, as crianças também são desafiadas e chamadas a honrar. That's submission to God's authority that causes the child to speak to his parents with respect for the parent's role as God's agent of nurture and direction and discipline. Essa honra é o quê? É a submissão à autoridade de Deus que leva a criança a falar com seus pais com respeito pelo seu papel, sua posição como agente de Deus para a criação, direção e disciplina da própria criança. Notice it's what we do because there's a God in heaven. Lembre-se que tudo que a gente faz na vida é porque tem um Deus lá no céu. We do this to honor the Lord. E a gente deve fazer isso para honrar a Deus. And we need to train our children to honor father and mother. E nós temos que treinar nossos filhos a honrar pai e mãe. That means you don't speak to mom and dad as though we are equals. Por exemplo, ensinar a criança que não se fala com o pai e a mãe do jeito que você fala com seus amiguinhos. God has put me over you. Deus me colocou acima de você. You must speak to me in ways that show respect for the fact that God has made me His agent of development in your life. Você, filho, tem que falar comigo com respeito, demonstrando que você entende que eu sou um servo de Deus sobre a sua vida. That means you can't speak to me as though I'm your brother or your sister. Você não fala comigo do jeito que você fala com sua irmã, com seu irmão. You can't give me commands. Você não me dá ordens. Get me a drink. Me dá um copo d'água. You can ask me for a drink. Não, você pode me pedir por um copo But you d'água. may not command me because I'm your father. Mas você não dá ordem, você não manda eu pegar o copo d'água porque você não é meu pai, você é meu filho. So we need to train our children to honor and obey father and mother. Então nós temos que treinar nossos filhos a obedecer e honrar pai e mãe. Now I'm persuaded this can be accomplished in the first 5 years of life. Eu estou persuadido de que isso é possível ser realizado nos primeiros 5 anos de idade de uma And criança. so that we don't have to have arguments over obedience throughout the child's life. O que quer dizer que você não vai passar a vida dessa criança argumentando e se brigando em cima dessa questão de autoridade e obediência. But we can train them to honor and obey father and mother. Você ensina nos primeiros 5 anos, pronto, ele aprende, não tem mais problema o resto da vida. Last week I spent some time with a family in Recife. Semana passada eu fiquei hospedado na casa de uma família lá em Recife. And they have 7 boys. E esse casal tinha 7 meninos. And it amazed me to watch how these boys had embraced the idea of being under mom and dad's authority. E eu fiquei maravilhado de ver como esses 7 meninos tinham consciência e entenderam esse princípio de obedecer e honrar papai e mamãe. They were obedient to their mom and dad. Eles eram obedientes. And their mom and dad did not have to yell at them or raise their voice. Papai e mamãe não precisava ficar gritando ou levantando a voz. But it was very clear that those parents have taught these truths
to their sons. Era muito óbvio que aquele casal ensinou essas verdades aos seus filhos. We could think about it this way as an analogy. Nós podemos pensar da seguinte forma, veja essa analogia. Imagine a steam locomotive, this great big locomotive. Imagine esse trem movido a vapor. This thing weighs 60 tons Esse trem, ele pesa 60 toneladas. and has these large steel wheels, E ele tem essas grandes rodas de ferro. and it's designed to run on this track. E ele foi projetado para andar através dos trilhos. And when you get that mass running down the track, it moves with very little friction and great ease on the track. E quando esse trem massivo está nos trilhos, ele se move de uma forma até legal e de uma forma fácil. Now imagine someone coming along and saying, let's liberate locomotives from the tracks. Mas alguém chega e fala, ok, vamos libertar a locomotiva dos trilhos. Let's let them go through the meadow and into the woods. Vamos deixar que ela possa ir na grama, ela possa ir para o mato. How free is that train once you take it off the tracks? A pergunta é, quão livre você acha que essa locomotiva vai estar agora, liberta dos It's trilhos? going nowhere. Ela não vai chegar a lugar algum, gente. Where is the train the most free? Quando o trem é mais livre, It's on the tracks. é quando ele está preso aos trilhos. And what God has done is He has laid tracks for human beings. O que Deus tem feito, Ele colocou 2 trilhos para os homens e as mulheres viver. And your children will be the happiest and the most fulfilled as they live in obedience to mom and dad's authority. E os seus filhos vão ser muito mais felizes quando eles conseguirem permanecer no trilho da obediência a papai e mamãe. Now God promises these wonderful blessings for children. E Deus promete essas promessas maravilhosas para filhos que obedecem e honram seus pais. He says it will go well with you. Ele fala em primeiro lugar, para que tudo te vá bem. I want you to think about this with me in 2 ways. Eu quero que você pense sobre essa promessa de 2 formas. There are wonderful spiritual blessings that come as a child lives under authority. Há muitas bênçãos espirituais maravilhosas para uma criança que vive debaixo da autoridade dos Because pais. he's learning I can trust God. Porque ele está aprendendo, eu posso confiar em Deus. He's learning the path of obedience to God is the path of blessing. Ele entende que o caminho da obediência a Deus é o caminho da bênção. And I can trust God to work through my parents to bring good things into my life. E que eu posso confiar que Deus, vai usar meus pais para trazer coisas boas na minha vida. When a child embraces that truth, there are wonderful spiritual blessings that come to him. Quando então uma criança abraça esses princípios, coisas maravilhosas começam a acontecer na vida dela. There also are practical blessings. E também tem uma bênção bem prática. Because the people in this child's life will realize he is a dependable child. As pessoas que conhecem e convivem com essa criança vão percebendo através dos anos que essa criança é um ser humano confiável. And opportunities will come to him that will not come to a child who is disobedient. E o que vai acontecer é que oportunidades vão se abrir para essa criança que não se abrem para uma criança que é desobediente. Now imagine with me that you are going to take a day with your children to have a family day of enjoyment together. Imagina, você vai tirar um dia para curtir com seus filhos. And you would like to take another child along with you to enjoy the day with your children. Você está indo para um lugar muito legal e você decide levar também um amiguinho deles para ir junto. Who are you going to invite to come along? Que amiguinho que você vai convidar para ir junto com seus filhos? Are you going to think to yourself, who do we know who is wild and disobedient? Você vai falar, eu vou escolher o amiguinho mais desobediente e mais xaropinho. Who do we know who will get lost 2 or 3 times during the day? Eu vou escolher aquele garotinho que vai me dar trabalho, vai se perder e vai me perder de vista 3, 4 vezes durante o programa. Who do we know who will complain when it's time to go home? Eu vou escolher aquele que vai ficar reclamando e achando ruim e criando briga no programa. Let's invite him to come. That'll be fun. Ah, que legal, vamos convidar esse xaropinho.
You're not going to do that, are Você não you? vai fazer isso. You know who you're going to invite. Você sabe quem que você vai convidar para ir junto naquele programa. You're going to invite a child that you know is submissive to adult authority. Você sabe que você vai convidar uma criança que obedece e honra papai e mamãe. So in profoundly spiritual ways, it goes well with the child. Então, de forma profunda e espiritual, tudo vai bem para essa criança diante de Deus. And in practical ways, it goes well with the child. Mas de uma forma bem prática, também você vê como que essa promessa tem a ver também. There also is this promise of long life. Depois tem essa promessa de vida longa. Now, we all know there are those tragic circumstances when God takes children who are very young. Nós sabemos que existem algumas circunstâncias onde Deus leva crianças numa idade bem jovem ainda. And we have to submit ourselves to God and quiet our hearts before Him. E quando isso acontece, a gente é duro, é difícil, a gente tem que se submeter a Deus e aquietar o nosso coração diante da soberania And we dele. don't always understand why God has done what He has done. E muitas vezes a gente nunca vai entender por que Deus permitiu que isso acontecesse. But there's this general biblical principle here that long life and enjoyment of life come as you honor father and mother. Mas o que esse versículo está dizendo é sobre um princípio bíblico principal, geral. Não é a exceção, é a regra que geralmente se aplica para todo mundo. I have a son-in-law who is 30 years younger than I am. Eu tenho um son-in-law. My son-in-law, my daughter's husband. Eu tenho um genro que é 30 anos mais novo do que eu. Now, and this young man was a prodigal when he was in his youth. Esse moço, ele foi um filho pródigo durante sua juventude. And God brought him back to the Father's house. E Deus, na sua graça, trouxe esse rapaz de volta à sua casa, à igreja, à fé, à família. But my son-in-law has attended more funerals of his peers than I have, even though I'm 30 years older than he is. Mas sabe o que é interessante? Esse meu genro, que viveu com maus amigos, ele já foi a mais funerais de amigos do que eu, que tenho 30 anos mais do que ele, fui na minha vida toda. You see, the people that were his friends lived wild lives and they don't live to be old. E você vê que todos os amigos dele do mundão viviam uma vida bem largada e selvagem, e eles não duram muito. When I was a child, I grew up in a very busy industrial city. Quando eu estava crescendo, eu morei num lugar, uma cidade industrial muito movimentada, agitada. There was no place to play near my house. Perto da minha casa não tinha nenhum lugar para brincar. So we used to play on the parking lot of a factory behind our house. Então a gente costumava brincar num estacionamento de uma fábrica que estava atrás da minha casa. We were there playing one day and some boys came along and threw stones at the windows and broke the windows in the factory. E um dia nós estávamos lá jogando alguma coisa, basquete, coisa assim, e vieram uns meninos diferentes, e eles brincaram com a gente, mas depois eles pegaram umas pedras e começaram a tacar nas vidraças e quebraram as vidraças daquela fábrica. And we ran home and told our parents about this exciting thing that happened. E nós corremos para casa, e chegando lá em casa, nós contamos para os nossos pais, olha, nós fizemos mas esses meninos, eles tacaram, quebraram a vidraça. And so they said, we don't want you to play there anymore. Daí meus pais falaram, sabe o quê? Não acharam graça nenhuma. Eles falaram, nós não queremos que você vá brincar mais lá. So one day my friend said, let's go play at the factory. Mas alguns dias depois, o meu amigo chegou e falou para mim e para o meu irmão, vamos lá brincar naquela fábrica. I said, I can't, my mom won't let me. E eu falei, cara, eu não posso, minha mãe não vai deixar. He said, come on, your mom will never know. Ele falou, para com isso, sua mãe nunca vai saber. And so I was climbing the fence to play at the factory. Então eu comecei a subir na cerca para pular e ir lá. My youngest brother Mark was with me. O meu irmão mais novo, o Marcos, estava comigo. He's 6 years younger than I am. Ele é 6 anos mais novo do que eu. As I started over the fence, he said, you don't want to live long, do you? E conforme eu estava subindo na cerca lá, ele falou para mim lá de baixo, você não quer viver você não quer ter vida longa na terra não, né, cara? My friend said, what will happen? Will your mom kill you? E o meu amigo, maloqueirinho, ouviu e falou, o que a sua mãe vai te matar se você for lá? But Mark was referring to this passage of scripture. Mas o Marcos, ele estava se referindo a Efésios 6. And he was thinking, you're disobeying mom and dad. Ele estava pensando, você vai desobedecer mamãe e papai. Your days are numbered. E o seu Deus vai encurtar a sua vida. Now
the scripture. Dando os princípios bíblicos diretamente àquela situação específica. You know, I want to encourage grandparents as we think about teaching our children to honor and obey. Eu quero aqui encorajar o vovô e a vovó a ensinar, ajudar os seus filhos a ensinar os seus netos. Because maybe there are some people here who are like Margie and me, and you don't have children at home anymore, but you have grandchildren. Tem gente aqui como eu e Marge que já não tem mais crianças pequenas, mas você tem os netinhos. And I think it's a very bad thing when grandparents say, you don't have to obey your dad now because you're with me now. E gente, é coisa muito ruim quando o vovô e vovó falam, ok, agora você está comigo, você não precisa obedecer às regras do papai e da mamãe não, você está comigo, debaixo das minhas ordens. I know your dad doesn't let you do this, but you're at my house. You can do what I say when you're here. Eu sei que na sua casa seu pai não deixa você fazer isso, mas na minha casa você pode, eu sou seu avô. Let me plead with grandparents, don't do that to your children. Eu quero implorar com você, vovô e vovó, não faça isso contra seus netos. Because you're undermining the authority of your children in the eyes of their children. Porque você está desprezando e subestimando a autoridade dos pais dos seus netos. I also think that as grandparents, we can actually support the authority of our children. Na verdade, devemos fazer o contrário, apoiar a autoridade dos pais. Margie and I have 9 grandchildren, and we spend a great deal of time with them. A Marge e eu temos 9 netos e nós gastamos e investimos muito tempo na vida deles. And if they require correction, I always underscore the importance of their parents. E toda vez que eles precisam ser corrigidos, eu enfatizo a autoridade dos seus pais. So I'll say to them, your dad would not want you to do that. Eu digo a eles, olha, o seu papai não iria gostar de saber que você está fazendo isso. And you need to obey Grandpa because your dad would want you to obey me. Você tem que obedecer o vovô porque você sabe que o seu papai quer que você obedeça ao vovô. So I'm underscoring the authority that my children have in the lives of my grandchildren. Então eu vou enfatizando a autoridade do papai na vida dos meus netos. And I want to encourage you that children can get a hold of these truths. Eu quero encorajar as crianças Children can get a hold, they can learn these things. eu quero encorajar as crianças a abraçar esses princípios porque são muito preciosos. We have the joy of having grandsons that are teenagers. Nós temos a alegria de ter netos que já são adolescentes. And we see these young men as young men who have embraced the idea that it is good to be under authority. E nós temos tido a alegria de ver netos adolescentes que abraçaram esse princípio da bênção de viver debaixo da autoridade de Deus e dos pais. And so they are not rebellious against the authority of their parents. Eles não são rebeldes. And it makes it such a joy to be with them. E é uma alegria estar com eles, na presença deles. So let me encourage you. These are things your children can get a hold of. E eu quero encorajá-lo. Olha, esses são princípios que o seu filho tem condições de aprender. Now,